Algumas pessoas sugerem que para acreditar neste livro aqui, a Bíblia Sagrada, é preciso rejeitar as descobertas da ciência. Será que um cientista pode ser um crente em Deus? Esteja conosco para uma conversa muito importante que vai explorar a ideia: será que nós podemos encontrar Deus no laboratório? Nós voltaremos dentro de um minuto. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. O nosso convidado especial hoje não está escrito, é o Dr. Montenegro. Dr. Montenegro, muito obrigado por ter aceito nosso convite. É um prazer. O Dr. Montenegro obteve o seu título de doutor em Físico-Química pelo conhecido Instituto Max Planck da Alemanha. Sua tese de doutorado foi desenvolvida na área de pesquisa conhecida por biomimética, onde os processos e estruturas da natureza são usados como exemplos no desenvolvimento e fabricação de novos materiais e equipamentos mais eficientes, mais resistentes e ecologicamente viáveis. Dr. Montenegro já publicou dezenas de artigos em revistas científicas e foi palestrante em várias conferências. Hoje, ele trabalha em Toronto como cientista na área de biotecnologia. E apesar de usar a ciência como ferramenta no seu dia a dia, ele não tem dúvidas que a própria ciência, a complexidade e beleza da natureza apontam para um Criador e que nós, seres humanos, fomos criados por esse Deus poderoso. Essa mesma sua posição? Claro. É interessante que muitas pessoas dizem que para ser um cientista tem que rejeitar a crença em Deus. Mas você é os dois, é cientista e acredita em Deus. Será que você é a exceção? Não. Isso é que é o mais interessante. Eu, quando me mudei para a Alemanha para estudar no Instituto Max Planck, me lembro que uma pessoa da igreja onde eu ia chegou para mim e falou: você é provavelmente a única pessoa que acredita em Deus naquele instituto. Eu fiquei um pouco preocupado com aquilo, né? Será que sou o único que crê em Deus em todo aquele instituto? E poucos dias depois, eu estava no restaurante do instituto e algo interessante ocorreu. Eu vi um dos cientistas, na hora do almoço, fechar os olhos e fazer uma pequena prece antes de comer. Então eu notei, não estou só. Alguns dias depois, então, eu estava indo para o Max Planck com uma camiseta e na frente da minha camisa estava escrito 100% Jesus. E ao entrar no instituto eu comecei a perceber que alguns dos cientistas se dirigiam a mim e cochichavam no meu ouvido: eu também acredito. É interessante. Eu também creio. Então passei a descobrir que dentro daquele instituto e em outros institutos que eu tive a oportunidade de visitar, sempre há cientistas que creem em Deus, que oram, leem a Bíblia, vão aos cultos, adoram esse Deus que a Bíblia descreve. A grande questão é que eles não divulgam a sua fé expressamente porque existe um preconceito geral contra cientistas que creem em Deus. Mas por que esse preconceito? Eu acredito que parte desse preconceito vem da questão do iluminismo, que entrou na Europa, principalmente na França. Mas devemos entender a história, como é que isso ocorreu. Devemos lembrar que, naquela época, a igreja cristã que dominava, fez uma péssima representação do caráter de Deus. Por incrível que pareça, a própria igreja que pregava que a Bíblia é o livro de Deus, proibia as pessoas de ter esse livro, estudar, interpretar. Então essa tirania religiosa gerou um certo desconforto. E as pessoas começaram a procurar uma outra solução, um outro caminho. Daí surgiu a questão do iluminismo, onde as pessoas, naquela época, elegeram a razão como uma deusa e passaram a adorar a razão. E a partir desta época, então, eles passaram a procurar ideias, teorias que pudessem explicar o mundo
excluindo a ideia de Deus, excluindo a fé, excluindo a Bíblia. Portanto, qualquer ideia, qualquer teoria que surgisse seria bem-vinda, contanto que afastasse a ideia da Bíblia. Daí temos essa expressão do racionalismo, e virou moda ser ateu, virou moda ser racional, porque as pessoas achavam que ser racional significava ser inteligente, e crer na Bíblia seria uma pessoa estúpida. Foi nesse contexto, por exemplo, que surgiu o livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin, certo, que ficou tão popular, né? Então, eu acredito que essa é uma das principais razões desse preconceito que surgiu. Mas é um absurdo crer que o cristianismo é contra a ciência, ou que a Bíblia é contra a ciência, porque a grande maioria das universidades foram fundadas por cristãos. Interessante. E os fundadores da ciência moderna eram cristãos. Nós temos vários exemplos. Isaac Newton era um cristão fervoroso, Galileu, Pasteur, e entre os cristãos e cientistas modernos, eu poderia citar o Francis Collins, Dr. Francis Collins, que é o diretor do Projeto Genoma, um dos maiores projetos científicos da história. E também eu citaria o Raymond Damadian, que foi o inventor da imagem por ressonância magnética, ou MRI. MRI, interessante. Eu sei que chegou a um ponto na história onde ser cristão ortodoxo era sinônimo com estar errado. Se você era cristão, tinha que estar errado. Nós conhecemos em nossa sociedade também hoje vários políticos que são prejudicados por dizerem que acreditam em Deus. Você conhece alguns cientistas que sofreram como resultado desse preconceito? Sim, isso é interessante porque há muitos casos desse tipo na literatura e nos meios. Mas há um exemplo moderno, um exemplo recente, que foi muito interessante. Em 2003, o Prêmio Nobel de Medicina foi anunciado e deveria ser dado para o inventor do MRI. Okay. Acontece que no dia da entrega do prêmio, o principal inventor, Raymond, Dr. Raymond, que eu acabei de mencionar, que é cristão, ele não foi convidado, ele não recebeu o prêmio. Mas dois outros colaboradores, ou duas outras pessoas que haviam colaborado com o progresso daquele novo sistema de imagem, que era a ressonância magnética. E ninguém entendeu por quê. Se ele era o principal inventor, se foi ele que fez os primeiros experimentos, que desenvolveu a técnica, por que ele não venceu? Por que ele não achou, lógico? Por que ele não recebeu? Isso foi muito estranho, até que no New York Times, em 2004, em março de 2004, saiu um artigo em que pessoas, até mesmo ateus, se declararam contra essa atitude e disseram realmente foi uma injustiça. E a única razão pela qual não deram o prêmio ao Raymond foi por ele ser um cristão devoto e acreditar na Bíblia. Então, provavelmente, a comissão do Prêmio Nobel ficou com medo de dar a oportunidade para que ele utilizasse o dia da entrega para fazer um sermão. O grande problema é que as resoluções, as decisões do comitê do Prêmio Nobel ficam seladas por 50 anos. Então, nós não vamos poder discutir abertamente esse problema, pelo menos pelos próximos 50 anos. Mas ficou claro que ele foi prejudicado por sua crença. Então, é proibido usar fé dentro da ciência? Isso é que é interessante. Há várias teorias científicas que nós cremos mesmo sem ter provas, ou que a grande parte dos cientistas creem mesmo sem ter provas. Tá certo? Há vários exemplos disso em matemática, em física, em química, em biologia. Um exemplo claro disso, eu diria que uma ideia que é aceita mundialmente pela uma grande maioria dos cientistas é a questão do Big Bang, ou da grande explosão que iniciou o universo. Creem nisso, mas é possível recriar o Big Bang no laboratório? Não. Não. Alguém viu o Big Bang acontecendo? Não. Mas crê-se nisso, certo? Crê-se nessa explosão que originou tudo. Então, eles utilizam fé, nesse caso, que é o mesmo mecanismo que eu utilizo para crer no Deus que a Bíblia fala. É porque muitos pensam que fé só aqui na Bíblia. Ciência não. Ciência é fato, é provado. Mas, de acordo, se eu entendi o que o doutor está falando, é que, então, a ciência por trás do Big Bang não tem muita ciência. Eu diria sim e não para esse tipo de questão, porque a própria teoria do Big Bang, ela foi criada para explicar um fenômeno que indiretamente é observado na natureza. Nós chamamos a expansão do universo. Então, se o universo está se expandindo,
é porque um dia ele esteve mais próximo, mais concentrado, então criou-se a ideia de que ele um dia explodiu para que houvesse essa expansão. Então, assumiu-se essa expansão, sem ter nenhuma prova, mas simplesmente essa observação. Mas o Big Bang, eu não acredito no Big Bang, eu acredito no que a Bíblia fala. Mas o interessante do Big Bang é como a ciência se desenvolve. Para você ter uma ideia, algumas décadas atrás, a opinião geral da comunidade científica era que o universo era eterno. Ele sempre existiu. Então, a observação de que o universo estava se expandindo se tornou tão clara, as observações foram feitas, e eles chegaram à conclusão, olha, houve um início para tudo. E eles deram a esse início o nome de Big Bang, ou a grande explosão. O problema todo é que aceitar uma teoria que diz que houve um início, você está concordando com a Bíblia. Lógico. E houve um grande debate, houve uma grande briga realmente entre cientistas, porque eles diziam, não queremos essa história do Big Bang, porque vai concordar com o que a Bíblia diz, que a Bíblia diz, no princípio criou Deus. Então, a própria teoria do Big Bang, ela tenta se aproximar um pouco do relato bíblico. Nós não concordamos com o período de tempo, nem a maneira que foi criado, mas uma coisa é certa, o que o Big Bang está expondo, de certa forma, concorda com a Bíblia, porque diz que houve um princípio para tudo. Um dia, os cientistas vão desenvolvendo os seus conhecimentos e vão chegar ao conhecimento completo que a Bíblia traz, que é a questão de quando foi isso criado, quem criou, como criou. Então, vai demorar um pouco de tempo, da maneira que eles estão querendo investigar, mas eles vão chegar lá, eu creio. Então, a matéria ou existiu sempre ou teve que começar, ter um princípio. Se ela existiu sempre, então nós, ou os cientistas, estão dando ao universo uma característica que eu dou a Deus, que é de ser eterno. Então, isso você só pode ter pela fé. Se houve um princípio, tem que concordar com o que a Bíblia diz. Interessante. Então, doutor, você falou algo muito interessante para mim. Você acredita que um dia a ciência vai reconhecer a existência de Deus? Eu creio que sim. Eu gosto muito de uma frase do Robert Jastrow no livro Deus e os Astrônomos, quando ele menciona que para o cientista que tem vivido pela sua fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância, está para conquistar o mais alto pico. Quando vence a última rocha, é saudado por um grupo de teólogos que estavam já no cume por séculos. Eu acho isso muito interessante, porque eu não tenho dúvidas de que um dia a ciência irá se aproximar cada vez mais do relato bíblico. Porque se você parar para pensar um momento, uma explosão, que em primeiro lugar vem do nada, ou seja, nada explodir, já é algo estranho. Lógico. E essa mesma explosão que veio do nada, conseguiu gerar toda a complexidade, toda a matéria e tudo que temos aqui, né? Ninguém acreditaria que uma explosão num junkyard geraria um Boeing 747. Lógico. Então, para se fabricar um Boeing 747, um avião, é preciso muita tecnologia, engenheiros com conhecimento profundo, para trabalhar e conseguir desenvolver aquilo, olhando nos mínimos detalhes. Agora, eu tenho que dizer algo, que um Boeing 747, um avião, ele é milhares de vezes mais simples do que uma única célula. Então, como é que eu poderia crer que essas células vieram por acaso? É um absurdo. Então, dentro do ramo científico, a opção que Deus é criador é considerada como uma opção lógica? Na minha opinião, sim. E na opinião de muitos cientistas. Há muitos cientistas que creem que Deus existe e há várias teorias e vários grupos. A grande questão é que esses mesmos cientistas que creem, eles não têm todo o apoio da mídia, como os evolucionistas têm, como os naturalistas têm. Estes que vêm desde o tempo do iluminismo, tendo toda a liberdade de falar. E, como eu te disse, virou moda ser ateu, virou moda criticar a Bíblia e duvidar da Bíblia. Interessante. E os homens, nós chamamos em inglês de cavemen, os homens das cavernas, o que a ciência fala com respeito a isso? Isso é muito interessante. Na verdade, Bill, os homens da caverna ainda existem. Porque há pessoas morando em cavernas hoje. Na verdade, se você quiser, você pode alugar uma caverna na China. Na China tem caverna para alugar. E tem umas até com ar-condicionado. Tá certo? Isso aqui é interessante. Eu não entendo por que as pessoas têm essa ideia, criaram essa ideia de que os homens das cavernas eram estranhos ou diferentes do de hoje, né? Mas isso, a própria Bíblia fala de homens das cavernas. Há 2 textos na Bíblia que mostram claramente. Jó, capítulo
30, versículos 5 e 6, menciona sobre homens morando em cavernas. E o próprio rei Davi morou por um certo período de tempo numa caverna, como está escrito em 1 Samuel 24, verso 3. Nós vemos, às vezes, aqueles desenhos que eles mostram os homens da caverna, tem meio que assim, com as aparências meio de macaco, o crânio todo assim, meio deformado. E com a aparência de bruto, né? Bem... Troglodita, que vem, Exato. Bate na mulher e carrega pelos exato. cabelos, né? Essa ideia toda é uma tremenda de uma mentira. E o interessante é que... Porque ninguém nunca encontrou um fóssil de um homem das cavernas agarrando nos cabelos da sua esposa e arrastando para a caverna. Nós nunca encontramos isso. E o mais interessante é que todos os achados arqueológicos mostram o contrário. Nós encontramos... Mostram o contrário. O contrário disso. Mostram pessoas que sabiam fabricar flautas. Você sabe fabricar uma flauta? Eu não. Pois é, eles sabiam tocar flauta. Mas nós temos a flauta do Neandertal, com as distâncias entre os furos precisamente colocadas. Sabiam fabricar tintas a partir de elementos naturais, sabiam pintar, sabiam caçar, sabiam fabricar instrumentos de caça. A única questão é que eles escolheram cavernas para morar. E aí surgiu toda essa ideia, tá certo? Mas eles eram pessoas normais que viviam em cavernas. Como é que se explica... Perguntas que o pessoal faz, né? Como se explica que nós compartilhamos 95% dos nossos genes com o macaco? É interessante esse fato que, na verdade, nós compartilhamos altíssimas percentagens do nosso código genético com plantas também, certo? Com banana, com espiga de milho. E ninguém aqui tem um braço parecido com uma espiga de milho ou coisa assim. A grande questão é se somos tão parecidos ou se estamos geneticamente tão próximos do macaco, por que somos tão diferentes? E na minha opinião, isso não é problema nenhum, compartilhar genes, né, ou código genético com outros animais. Porque qualquer artista, ele deixa sua marca na sua obra. E nós conseguimos diferenciar ou reconhecer a obra de um determinado artista por um traço que ele deixa. E Deus, como o maior de todos os artistas, ele poderia ter feito o mesmo. Agora, um fato interessante com relação aos homens da caverna que eu gostaria, ou com os esqueletos que são encontrados e tudo isso, é o fato de que nós só encontramos fragmentos. Então, nunca foi encontrado um esqueleto inteiro desses homens de caverna meio... Não, são sempre fragmentos e todo como eu diria, todo o desenho artístico que é feito, ele é baseado em suposições, não apenas em ciência pura, mas em suposições, em imaginação. Você já ouviu falar do homem de Nebraska? Já. Então, um exemplo claro disso, na década de 20, encontraram um dente de um fóssil, somente um dente, e eles acreditavam que esse dente era o dente de um ancestral do ser humano. E baseado em um dente, eles fizeram todo o desenho daquela criatura, da esposa e até dos animais. Então, baseado em um dente, isso é muita criatividade. Mas o pior de tudo é que depois desse desenho ter sido feito, da ideia ter se propagado, de várias pessoas passarem a crer que aquele realmente era um ancestral da raça humana, que havia sido encontrado o elo perdido ou o ancestral da raça humana, várias pessoas provavelmente deixaram de crer em Deus com aquele achado. Lógico. Mas alguns anos se passaram até que vários estudos foram feitos em cima daquele dente e descobriram que se tratava de um dente de um porco que já estava extinto. É interessante mas quando acontecem essas coisas, parece que o mundo científico não é tão assim agressivo em corrigir esses erros. Eu, como já te disse no início, o iluminismo entrou no nosso mundo e tenta até hoje afastar a ideia de Deus. Então, qualquer teoria que afaste a ideia de Deus, ela é bem aceita. Obviamente que com o tempo, a própria ciência, ela acaba descartando as más teorias. E ela vai fazer isso com todas as más teorias, porque a mentira não pode prevalecer por muito tempo. Ela até prevalece, em alguns casos, um bom período de tempo. E as pessoas às vezes se enganam realmente. Há casos de fraudes também, que depois de alguns anos, às vezes muitos anos, nós acabamos descobrindo. Mas a grande questão é que nós vemos, isso é real, quando algum fóssil é encontrado e faz-se aquela manchete toda, encontramos o elo perdido. Isso é divulgado em todos os meios de comunicação.
mas quando se descobre algo novo e que aquela ideia é refutada, o contra-argumento é então colocado somente em poucas linhas, às vezes na última página. Portanto, não há uma divulgação tão clara. E as pessoas ficam enganadas por muito tempo. Porque existem muitas pessoas que acham que existe evidência científica desse tal homem, o homem primitivo, o homem da caverna, que existe, que está provado, que não tem. Mas você está falando que não tem prova nenhuma disso. Não, o que nós temos, realmente há exemplos de crânios que são diferentes dos crânios das pessoas modernas hoje. Mas se você parar para pensar, nós só encontramos fragmentos e nós devemos então recompor aquilo dali. Isso não é um trabalho simples, esse é um trabalho complexo e que na maioria das vezes o cientista que faz isso, ele é levado pelos seus próprios conceitos e acaba reproduzindo da maneira que quer. De outro lado também, há crânios que são encontrados que pertenciam a macacos ou outras raças de símios que já não existem. Há também crânios de pessoas que são encontrados que são diferentes dos crânios de hoje. Porém, nós devemos lembrar que hoje, nos dias de hoje, se você olhar o crânio de um aborígene da Austrália, ele é diferente do formato do crânio de um esquimó ou de alguém de Portugal. Hoje, nos dias de hoje. E nenhum cientista seria louco o suficiente para afirmar que o crânio do português é mais moderno do que o crânio do australiano ou do esquimó. Então, e além disso, há tribos que promovem deformações cranianas nos seus filhos. Colocam moldes nos bebês, nas crianças, e essas crianças acabam crescendo com deformações. Então, um outro fator também que provoca deformações cranianas é uma alimentação com alguma deficiência ou problemas climáticos. Então, esses fatores provocam mudanças no formato do crânio, que nós hoje encontramos tais crânios e aí todas as hipóteses e teorias são criadas em torno disso. Como é que nós explicamos, então, os cientistas dizem às vezes que encontram fósseis que têm 200 milhões de anos, 300 milhões de anos, uma pedra, enquanto a Bíblia fala de um período bem mais curto do que isso. Isso é verdade. Nós devemos ter em mente o seguinte: não há nenhum método de datação radiométrica que seja exato ou preciso 100%. Não existe isso. A grande questão, todos os métodos, esses métodos de datação, eles são falhos. E eles se baseiam em pressuposições que os cientistas acreditam ser verdade. Por exemplo, acredita-se que as decomposições e todos os processos naturais que estão ocorrendo hoje sempre ocorreram assim no passado. Certo. Então, baseado nas taxas que estamos vendo hoje, as pessoas fazem suas suposições para o passado. E isso é um risco tremendo, porque pode ser completamente errado. Então, tais problemas geram dados ou resultados completamente errados. E nós temos resultados assim hoje em dia. E nós sabemos que catástrofes podem mudar completamente o meio ambiente. Uma erupção vulcânica pode mudar completamente aquela região onde o vulcão estava localizado, adulterando completamente qualquer data que você queira fazer. Uma poluição, um terremoto, um maremoto, tais fatores mudam. E nós sabemos que tais coisas ocorrem. Lógico. Mas aí, para que você utilize aquele método, você tem que assumir que tal coisa, tal fenômeno não ocorreu para não atrapalhar. É necessário conhecer as quantidades iniciais do elemento químico que se está investigando e é muito difícil conseguir fazer isso. Então, fazem-se suposições, geralmente suposições baseadas no fato de que a evolução é verdadeira, de que a Terra tem bilhões de anos e assim por diante. E aí nós acabamos gerando resultados que, por incrível que pareça, há vários fatores ou vários materiais que foram datados, que foram estudados e que suas datas ou suas idades foram revistas em seguida. Porque notaram, olha, estava completamente errado. Descobrimos algo que muda completamente a nossa ideia anterior. Isso ocorre constantemente. Então, é um perigo acreditar nisso daí, porque nós não temos certeza absoluta. E os próprios cientistas concordam com isso. A questão toda, eles não têm mais nenhuma outra coisa para usar, tem que usar isso que tem, infelizmente. Então, os cientistas usam também a fé. Usam também a fé. E usam e muito. Eu já vi muito isso. Doutor Montenegro, nós estamos acabando, o programa está acabando, o tempo é sempre curto. E eu ainda tenho mais, só fiz metade das perguntas que eu tinha. Quem sabe nós podíamos continuar a nossa conversa para a semana. Com o maior prazer. Então, na próxima semana, o Dr. Montenegro estará conosco.
Nós agradecemos a sua presença aqui hoje e tem bem mais perguntas para fazer. Então, e guardamos as suas respostas. Nós temos por costume, ao terminar o programa, fazer uma oração. O senhor orava por nós? Claro. Oremos. Querido Deus, nós não temos dúvidas que Tu és o Criador de todas as coisas, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a não duvidar nos nossos corações. Ajuda-nos a entender que, além de Criador, Tu és também o Salvador de cada um de nós. Abençoa-nos e abençoa cada pessoa que está assistindo a este programa. Eu te suplico, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Montenegro no programa e dizer que ele concordou a estar na próxima semana conosco. Qual será o tema da próxima semana? Eu acho que nós poderíamos conversar, por exemplo, sobre o dilúvio. Será que houve um dilúvio universal? Como é que Noé conseguiu colocar tantos animais dentro de uma arca? E a questão dos dinossauros, onde é que estão onde estavam esses dinossauros? Então está marcado. Próxima semana, mesmo horário, mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.